Você treina, 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 mas o seu bumbum continua caído, molenga, ele não tá do jeito que você quer. E você fica se perguntando, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Por que a minha bunda continua mole? Calma, você não tá sozinha. Muitas mulheres passam pelo mesmo que você. Treinam há meses ou há anos e nunca conseguiram ver resultados no bumbum. Sentem que simplesmente o bumbum não cresce, não desenvolve. Não fica nem maior, nem mais redondo, nem mais durinho. Resumindo, não fica do jeito que você quer. Mas eu tô aqui pra resolver o seu problema. Hoje eu vou te mostrar o porquê que isso acontece e o que você precisa de fazer para finalmente começar a desenvolver o bumbum. Ficar com ele mais redondinho, durinho, empinado, do jeito que você quer. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Thaleson, eu sou especialista em emagrecimento e ganho de massa muscular. E sim, eu também ajudo mulheres a desenvolverem o seu bumbum, como essa minha aluna aqui. E hoje eu vou te falar alguns erros que ela cometia, que você provavelmente também comete. Mas então vamos direto ao ponto. Muita gente, quando não consegue desenvolver o glúteo, a primeira coisa que pensa é que tá com um treino errado, ou até mesmo que não tá fazendo o exercício da forma correta. E sim, até pode ser isso. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre esse tema. Porém, uma coisa muito importante que muita gente negligencia é o alongamento e a mobilidade. E sim, o grande problema de você não ter o glúteo que você quer pode ser porque você é toda travada. O glúteo é um músculo que, se tiver outros músculos ao redor encurtados ou travados, ele simplesmente não consegue trabalhar direito. Na prática, isso significa que você pode estar fazendo um exercício para glúteo, mas outros músculos encurtados podem acabar roubando a ação do bumbum. E aí o seu glúteo não desenvolve e você nem sequer consegue sentir bem a contração dele no exercício. Você já reparou que muitas vezes você fazendo um búlgaro, você só sente o quadríceps? Ou em outros exercícios você só sente a lombar, mas acaba por não sentir o glúteo? Isso pode estar acontecendo por falta de mobilidade e alongamento, por ter alguns músculos encurtados. A forma mais simples de resolver isso é você começar a incluir uma rotina de alongamentos e mobilidade antes do seu treino. E aí você me diz, Thaleson, mas eu ouvi dizer que alongar antes do treino é horrível. Tira minha capacidade de produzir força no treino. Calma, você pode sim alongar antes do treino. Tem gente que diz que alongar antes do treino vai fazer você perder performance, mas isso não é bem assim. Você pode sim alongar e fazer mobilidade antes do treino sem forçar demais, e aos poucos você vai ganhando mobilidade e flexibilidade. E por que dizem que alongar antes do treino pode tirar sim a sua performance no treino? Porque existe um estudo que mostra uma leve perda de força se você alongar o músculo antes do treino e depois for treinar com carga máxima. Mas na prática não é bem assim que acontece. Porque você vai lá, você alonga, depois você faz uma ativação, depois você faz uma progressão de carga até chegar no seu limite. Então, por mais que tenha uma ligeira perda de capacidade de produzir força, é algo muito irrelevante. E eu te garanto que será melhor você alongar antes do que não alongar em momento algum. Agora, se você tem tempo e disponibilidade para treinar em um horário e alongar em outro horário, perfeito, faça isso. Mas eu trabalho principalmente com pessoas reais que não têm tempo de ficar indo de manhã à tarde na academia, então preferem fazer tudo no mesmo treino. E é melhor você acabar por fazer antes do treino do que depois. Thaleson, mas eu não posso alongar depois? Calma, meu amor, você até pode, mas não pode ser com intensidade, porque o que acontece? Quando você treina, você machuca o músculo. Se no final do treino você vai lá e alonga ele, como tem ali pequenas lesões, o risco de você se lesionar acaba por ser maior. Então no final do treino você pode fazer um relaxamento ali, dar aquela famosa soltada, e se você se sente bem com isso, tá tudo bem. Só não força demais. Então esses detalhes que o pessoal fala e que bate muito na tecla, muitas das vezes são detalhes que para a maioria das pessoas não se aplicam. Porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo não querem ser fisiculturistas. Não tem tempo, não vivem pro treino. Tem trabalho, tem família e tem dificuldade em conseguir sequer ir uma vez na academia. Quem dirá fazer 2 momentos de treino no seu dia? Então não se prenda no detalhes e se foque no básico, porque o básico funciona. Então vá lá na academia, faça o seu alongamento, sua mobilidade antes, depois faça o seu treino, depois faça o seu cardio. Esses detalhes não é o que realmente vai fazer diferença para você. Agora a gente entra num ponto que muitas mulheres, quando chegam para mim, eu faço a avaliação delas, a maioria comete esse erro. Que na maioria das vezes nem é o erro delas, é o erro do profissional que montou o treino. Ou da ficha genérica que ela pegou e tá tudo bem, pelo menos ela tem um guião. Eu mesmo ofereço fichas gratuitas e tudo mais, e é um guião para as pessoas não ficarem perdidas. Mas claro que você precisa de ter um treino individualizado para você. E o que acontece nesse erro? É que as mulheres treinam muita coxa, muito quadríceps. Então você chega na academia e você faz lá agachamento, aí faz recuo, aí faz passada, aí faz afundo, faz cadeira extensora, pensando que tá trabalhando sua perna toda, mas aí só a sua coxa fica fritando e você fica desproporcional, fica com a coxa muito grande, o que vai dar o aspecto que a sua bunda é menor. Mesmo que alguns dos exercícios que eu falei trabalhem também o
o glúteo, você precisa de fazer exercícios que se foquem no glúteo. Ou seja, uma leg press vai pegar o seu glúteo se você fizer com uma boa amplitude, mas ela não é especificamente focada para ali. E aqui a gente entra num ponto muito importante, que é o volume de treino. Se você quer desenvolver mais um músculo, nesse caso o glúteo, você precisa de treinar ele mais vezes na semana do que os outros músculos. Só que aí você quer desenvolver mais o seu glúteo, você tá treinando mais a sua coxa, assim você não vai desenvolver o seu glúteo. Ah, Thaleson, mas eu não faço a mínima ideia de quais exercícios escolher. Calma, eu vou te dar aqui alguns exemplos para você saber que exercícios vão trabalhar cada parte do seu bumbum. Porque sim, você precisa de trabalhar o seu bumbum por completo, para ele ficar maior, mais redondo, mais durinho. Então vamos lá, se você quer deixar o seu glúteo mais redondo, você vai precisar de trabalhar o seu glúteo médio. Então você vai se focar em abdução na polia, você vai se focar em abdução 45 graus, passada lateral com mini band e por aí vai. A Thaleson, e para trabalhar aquela bananinha na parte de baixo do bumbum, aí você vai fazer levantamento terra sumô, para mim o melhor, step up e até mesmo o búlgaro. Thaleson, para eu trabalhar o meu bumbum completo, deixar ele volumoso, exercícios que tem peso. Então você faz elevação pélvica, agachamento. Mas, meu amor, agachamento é lá embaixo, tá? Porque se você fizer curtinho, vai pegar só coxa. E olhe lá. E o búlgaro também serve. São exercícios que devem estar na sua rotina de treino. E dessa forma, você vai trabalhar o seu glúteo por completo, o que vai tornar ele mais harmônico, mais redondo, mais durinho, mais volumoso. E se você quer que isso seja nítido, você precisa de saber desenhar o seu corpo. Saber tirar volume de um lado, colocar no outro. Ou seja, se você tem muito quadríceps, talvez seja interessante você reduzir um pouco esse volume, para não ficar desproporcional. O corpo masculino é mais pancada, é ganhar massa e ficar fortão e ponto. O corpo feminino, já a maioria das mulheres quer um corpo mais delicado, mais desenhado, e para isso precisa de uma estratégia bem feita. A última coisa que eu quero te dizer, que eu quero que você tenha em consideração, é que o glúteo é um músculo forte. Então, você vai fazer uma elevação pélvica, você precisa de pôr peso, meu amor. Eu sei, você é delicada, mas você tem que tacar peso, porque senão o bumbum não vai crescer. Claro que existem alguns exercícios que não precisa de tanto peso, mas são exercícios para desenhar mais o glúteo, como uma abdução no cabo, como aquela passada lateral com um elástico que eu te disse. Mas isso não é o que vai dar volume no seu glúteo, isso é para desenhar. Para você ter volume, você precisa de, tacar-lhe peso, tá bom? Espero que esse conteúdo genuinamente te ajude. Me segue lá no Instagram, que lá eu dou muita dica gratuita pra vocês. E se inscreve aqui no canal do YouTube, porque eu sou novo por aqui e eu tô tendo todo o gosto de trazer um conteúdo mais profundo pra vocês. Se você não gostou de alguma coisa, não entendeu, achou vago, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, só assim eu consigo evoluir. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.